Se não tivesse ocorrido a facada, será que Jair Bolsonaro cresceria exponencialmente e seria presidente? Nas últimas eleições, dizem, e eu não tenho tanta certeza disso, que as pesquisas mostravam outro cenário que não um cenário vitorioso. E eu tenho a impressão, sentimento de verdade, que naquela época lá já se tinha um retrato do que seria. Tanto que eu acho que um mês das eleições já se dava como certa a eleição do presidente Bolsonaro. Então, por que hoje as pessoas são tão desconfiadas com as pesquisas eleitorais, as pesquisas realizadas diante dessas técnicas que você acabou de falar agora, professor? Veja, as pesquisas do presidente Jair Bolsonaro na eleição de 2018 não erraram, de modo algum. Não teve erro. O que está claramente, inclusive eu fiz um livro, no livro Qual foi a influência da Operação Lava Jato no comportamento do eleitor, do lulismo ao bolsonarismo, eu mostro lá claramente que não existiram erros de pesquisas eleitorais. Ao contrário, o que ocorreu foi, nós tínhamos o ex-presidente Lula na disputa. O presidente Lula, salvo engano, em agosto de 2018, é preso. 3 dias depois, 4 dias depois, salvo engano, ocorre uma facada, um atentado contra o presidente Jair Bolsonaro. Isso mudou tudo. 2 eventos que mudaram tudo. O primeiro evento, a sociedade, o eleitorado ficou procurando alguém para votar, mas isso permitiu o crescimento de Jair Bolsonaro, lento. E o segundo evento, a facada, que permitiu um crescimento abrupto do presidente Jair Bolsonaro no intervalo curto de tempo. Todos os institutos de pesquisa captaram isso. Todos. Comparando com este ano, hoje nós temos um quadro consolidado. Em 2020, tínhamos um quadro consolidado, em 2018, em torno do ex-presidente Lula. E Jair Bolsonaro gravitava em torno de 15% a 20%. Era um candidato que não tinha partido, era um candidato que não tinha suporte financeiro, era um candidato que não tinha acesso a grandes empresários, não tinha tempo de TV e não tinha marketing profissional. Então, qual era a nossa previsão se faltava a ele pilares fundamentais para uma campanha ativa? Era de que ele não conseguisse crescer. Ao contrário de Geraldo Alckmin, que tinha um partido estruturado, tinha o Estado de São Paulo, tinha Anastasia candidata em Minas Gerais, tinha apoios, já tinha disputado a eleição, tinha acesso ao mercado. Então, para a gente, era óbvio que Geraldo Alckmin viesse a ser. Obviamente que Bolsonaro representava uma antipolítica, representava a negação da política. Mas aí vem duas perguntas que são fundamentais. E que a ciência política sempre faz essas perguntas, que são as perguntas contrafactuais. Que perguntas são essas? É o fato de que, se o Lula não tivesse saído, Bolsonaro seria presidente? Se não tivesse ocorrido a facada, será que Jair Bolsonaro cresceria exponencialmente e seria presidente? Então, são duas perguntas que nós não vamos saber, porque nós não podemos mudar os fatos, nós não podemos mudar os eventos. Mas, de modo algum, as pesquisas erraram, e raramente as pesquisas erram. Aí vamos agora para a eleição do Recife. Por exemplo, na eleição do Recife, nós tivemos uma questão atípica. Nós tivemos uma eleição em meio ao fim de uma pandemia. Então, nós não sabemos como é que estavam os eleitores ali. Nós tivemos também, e isso é característico hoje das eleições brasileiras, a alta abstenção. E essa alta abstenção provoca. Ainda também há uma questão fundamental. Os institutos de pesquisa e a imprensa cometem 2 equívocos. Quais são os equívocos? O primeiro equívoco da imprensa é só se preocupar com a variável intenção de voto, quem está na frente. Isso é um erro, Os institutos, a imprensa não pode ficar preocupada só com a intenção de voto. Ela tem que ficar preocupada também com outras questões da pesquisa. E os institutos da pesquisa fazem questão de divulgarem para a imprensa só a intenção de voto. E a imprensa exige e continua só querendo divulgar a intenção de voto, em vez de ampliar muitas boas pesquisas que estão sendo divulgadas recentemente, que tem um olhar sobre a conjuntura brasileira. Então, o erro dos institutos de pesquisa é aceitarem que a imprensa só divulga a variável intenção de voto e a imprensa continuar insistindo na divulgação apenas da intenção de voto. Uma coisa que eu defendo muito, inclusive recentemente escrevi um artigo sobre isso,
é sobre a seguinte questão. Antes da pergunta de intenção de voto, antes da pergunta espontânea, nós perguntávamos o seguinte: você já tem candidato a presidente da República? Sim. Se sim, quem é? Então, quando eu estou diante dessa pergunta, o que é que faz? Eu vou dizer, olha, Lula lidera com 42%, Bolsonaro subiu para 32%. Ótimo. Porém, eu não vou ter essa primeira pergunta. Você já tem candidato a presidente da República? Porém, 40% dos eleitores disseram que não tem candidato. Ou seja, esses 40%, com o decorrer até o dia da eleição, poderão se movimentar por um lado, por outro, ou para outro lado que nós não estejamos enxergando. Consequentemente, ninguém vai falar em erro de pesquisa. Por quê? Porque eu tenho 40% de votantes que podem se movimentar e se movimentaram, que foi o caso do Recife. O caso do Recife, no primeiro turno, eu cheguei com cerca de 40% de eleitores que não tinham candidato. Então, era óbvio que poderia ter uma movimentação e assim ocorreu.